Pessoal, vamos começar então. Boa noite para todas. Só temos mulheres por enquanto na sala, né? Então, boa noite para todas. Espero que vocês estejam tudo bem, né? Que tenham passado um final de semana bom. Hoje nós vamos continuar o nosso curso, o nosso componente de introdução à administração. A gente vai, dar uma sequência naquilo que a gente falou na última aula sobre gestão do tempo. Mas antes, né, de falar da gestão do tempo em específico, eu queria dar uma retomada só para encerrar aquele estudo de caso que vocês fizeram da empresa, né? Lá pedia para que vocês, né, a gente falou sobre cultura organizacional, que é algo que tem em relação a crença, valores, aquilo que a empresa ela traz consigo, né? E o exercício contava um estudo de caso de uma empresa e pedia para que vocês identificassem, né, questões de valores e do que era uma cultura, qual que era a cultura que vocês conseguiam perceber lá. Muitos de vocês colocaram, né, a resposta correta ou a linhagem correta, né, no sentido de que qual que é o principal valor da empresa? Primeira coisa é que eles não contratam mulheres, né? É uma empresa que tem uma aptidão ou um valor de que as mulheres não devem entrar no negócio. Fica até estranho, né? Eu numa sala só tá mulheres até agora falar isso. Mas é uma cultura daquela organização. Por quê? Porque as mulheres, por que eles não deixavam elas entrar no negócio? Porque a mulher, ela casa com um homem fora da família e esse homem teria direito, né, aos negócios da família. Então, por isso que a empresa ela não contrata e ela não aceitava com que as mulheres da família participassem do negócio, né? Porque teria uma interferência externa. Um outro elemento da cultura organizacional daquela empresa também é a transferência dos cargos, né? Ou a substituição das pessoas. Elas sempre ocorriam para o mais velho da família, né? Ou seja, primeira coisa que é um elemento característico daquela empresa é que ela era uma empresa familiar. Isso é cultura. Ser empresa familiar é cultura, porque acaba que tem relações diretas, né? Então, essa era a resposta daquela primeira parte. Vocês poderiam identificar que é uma empresa familiar, isso é um traço de cultura importante. O fato de não aceitar com que as mulheres assumam cargos de gestão, ou com que as mulheres façam parte de uma organização, da parte maior da organização, também é um outro elemento importante. E um terceiro passo que é a transferência dos cargos, né? Ou seja, um cargo de diretor, ele só seria substituído por uma pessoa mais velha, desde que estivesse bem capacitada e tudo mais. Então, essa era a resposta para aquele estudo de caso que vocês apontaram, né? Na última aula, a gente colocou sobre estrutura organizacional, né? Vocês precisariam apresentar uma estrutura e dizer sobre ela. O que eu estou fazendo aqui é mais ou menos uma correção, um resgate de tudo aquilo que a gente conheceu até agora. E a maioria de vocês não fez nada errado em relação à estrutura, né? A estrutura realmente é uma organização, é você colocar de forma organizada cargos, as relações que existem entre um cargo e o outro, os níveis de hierarquia, a maioria de vocês foi bem nessa questão do nível de hierarquia, definiu direitinho. Nível de hierarquia são quantas hierarquias nós temos, né? Então, se eu tenho 3 pessoas que estão na mesma linha, elas ocupam o mesmo nível. Se eu tenho uma pessoa que está numa linha de cima, ela ocupa um nível diferente, assim por diante. Além do nível de hierarquia, tem a questão da subordinação, né? A amplitude da subordinação. Essa amplitude, ela é dada pela quantidade de pessoas que estão subordinadas a alguém ou a algum setor. Então, se eu tenho um quadradinho aqui e eu tenho 4 embaixo dele na mesma linha, significa que esses 4 são subordinados a esse, na amplitude da subordinação. E o que é mais importante do que a gente já viu até agora, né, é principalmente os passos e as fases para a construção de uma estrutura, né? Um planejamento, uma organização, porque não é simplesmente desenhar o fluxo da empresa, né? Você precisa definir os cargos, as relações, o que cada um executa.
E o que que vocês, enquanto assistentes, têm a ver com isso, né? Aquela velha pergunta, e o que que eu tenho a ver com isso? É aí que vocês vão trabalhar, vocês vão estar dentro de uma organização e o papel de vocês como auxiliares é entender de um todo para conseguir contribuir com o seu gestor, com a sua gestora, sobre aquilo que é a sua competência. Então você precisa entender no mínimo como que as empresas se organizam. Em geral, as empresas têm uma estrutura, né, um desenho, ela tem uma cultura pré-estabelecida, e se você não conseguir fazer essas leituras, você acaba sendo um auxiliar não muito bom, vamos dizer assim. Então, esse foi mais ou menos um resgate, né, do que nós discutimos até agora, das aulas que nós falamos até agora. Eu mandei para vocês, para que vocês pudessem assistir, né, alguns vídeos e um material. O primeiro material, né, que fala aí da tríade do tempo nos planejamentos, ele está falando basicamente dos tipos de planejamento, né, daquilo como fazer planejamento, qual tipo de planejamento, planejamento pessoal, planejamento profissional, empresarial, e principalmente um pouco sobre a tríade do tempo, né, que são as atividades, né? O que é essa tríade do tempo? O que a gente precisa entender enquanto profissionais, vocês principalmente, é que existem vários tipos de atividade. E às vezes nós, no mercado de trabalho, por erro nosso, assumimos compromissos que não conseguimos cumprir. Então tem o primeiro vídeo que fala, né, do menino que sempre quer tempo para isso, não consegue, e ele já tentou isso, já tentou aquilo. É um vídeo para despertar em vocês um pouco dessa característica. Por exemplo, se eu parasse aqui agora e perguntasse para vocês se vocês têm tempo para fazer alguma coisa, a maioria de vocês talvez vai me dizer que não. Mesmo que estamos em pandemia, mesmo que o ensino está remoto, muitos de vocês vão dizer que não tem tempo, né? Me corrijam se eu tiver errado aí no chat ou se vocês quiserem falar. Mas muitos de vocês vão dizer: não, eu não tenho tempo. Ou se eu propôsse para vocês uma atividade, vocês às vezes usam a desculpa: não, eu não tenho tempo. Mas a minha reflexão hoje com vocês é justamente isso. Se você não tem tempo para essas coisas, então você não tem tempo para o trabalho. Então é esse o ponto que eu quero chegar e chamar a atenção para vocês que o mais importante hoje em dia não é você ter técnicas, isso é bom, não é ruim. Você saber dominar um Excel 100%, um PowerPoint, um Word, é bom demais. Só que você saber gerenciar as suas próprias atividades rotineiras é melhor ainda. É quando você é organizado. Eu não estou falando de organização, às vezes, em termos visíveis, né? A sua mesa ser organizada. Isso também é bom e conta muito ponto. Né? Você ser aquele cara chato que tem que estar tudo no seu espaço, no seu quadrado, não é bem isso. Mas isso é bom também. Mas o que eu estou dizendo aqui de organização é de organização de funções e de atividades. E aí vocês, enquanto assistentes, auxiliares, desculpa, vocês têm essa missão. Por quê? Porque para vocês vão ser dadas enormes funções. Não enormes no peso de que é importante a função, mas vocês vão ter várias funções. Então você precisa conseguir gerenciar suas atividades. Ao passo também de que muitas das vezes você, enquanto auxiliar, você vai estar gerenciando as atividades do seu supervisor, por exemplo. Eu conheço uma gama de auxiliares administrativos que trabalham diretamente com o gestor, organizando a agenda dele. Né? O cara não sabe o que ele tem que fazer, quem sabe é o auxiliar dele. Né? Onde eu trabalho mesmo, na faculdade que eu trabalho, nenhum dos pró-reitores sabe da agenda deles. Ah, o que eu tenho que fazer amanhã? Eles nunca sabem, sabem de um compromisso ou outro. Mas, na verdade, quem gerencia as atividades deles são os próprios auxiliares. Então, se o auxiliar falar, olha, amanhã o senhor tem que fazer isso, ou seja, é a capacidade de organização e de gestão de tempo. E aí, quando eu trago para a gestão do tempo, a gente entra no conteúdo da aula de hoje, que é tempo. Como trabalhar tempo, como gerir tempo. E a gente só consegue gerir o tempo da gente a partir do momento que você começa a classificar as suas atividades. Vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui.
Se eu perguntasse, por exemplo, para o Tiago Deodato, você tem 24 horas no seu dia, Tiago. O que que você tem feito dessas 24 horas? Qual que é a sua avaliação em relação às suas 24 horas? Essas 24 horas têm sido 24 horas produtivas? Como é que divide o seu tempo, Tiago? Você pode falar para a gente? Se você quiser abrir o microfone, se quiser abrir a câmera melhor ainda, que eu não me sinto tão sozinho nesse espaço. Você pode falar, Tiago? Posso, boa noite a todos. O meu tempo, igual eu trabalho das 2 da tarde às 10 da noite. Então, para mim fica meio corrido, né? Porque aí de manhã eu já quase não tenho tempo. Porque eu tenho que organizar meu almoço, tenho que organizar tudo para ir trabalhar. Uhum. E à tarde acaba tomando muito meu tempo, meu serviço. Então, o meu tempo é muito corrido, então, nesse caso. Tá. O Tiago disse para a gente uma frase, né, que eu disse: não tenho tempo, meu tempo é corrido. Agora, se eu perguntasse para Leidiane, como é que tá seu tempo? Será que a Leidiane está me escutando? Ah, Tá. tô sim, é porque eu tava tentando ligar o microfone. É. Diga, como é Mas que tá meu seu tempo? tempo, aí pra mim tá tudo assim, tranquilo. Eu trabalho das 7 às 5 e aí o resto eu fico no tempo livre. Mas só com essa pandemia traz muita, assim, muito tempo corrido, fica correndo atrás assim, de mais horas para trabalhar, né, essas coisas. Mas assim, eu acho que tá tranquilo ainda, né? Uhum. Pessoal, eu não vou perguntar para outras pessoas, que depois tem outros momentos que eu vou perguntar para todo mundo, tá? Então, por enquanto, esses dois. O que me chama a atenção na fala da maioria das pessoas em relação a tempo é justamente essa que o Thiago colocou, tá corrido, né? Aí a Leidiane falou que por conta da pandemia tem algumas coisas, né, que estão fora do eixo. E de fato, né, as pessoas na pandemia parece que perderam mais o tempo ainda, né? Principalmente quem trabalha na educação, o tempo foi-se embora. Mas a minha chave aqui hoje para vocês é justamente esse tempo na empresa. Ou esse, é lógico, vocês podem levar isso para a vida pessoal de vocês, não tem problema nenhum. Mas o tempo dentro da empresa. Eu, por exemplo, eu trabalho das 8 às 18, exato, né? Agora eu estou chegando 15 minutos mais cedo, então eu chego 7h45 para sair 5h45 para chegar em casa às 6 e estar tranquilo, disponível para tirar as dúvidas de vocês no WhatsApp, se for o caso. Mas é um tempo, eu fico 9 horas do meu dia dentro de uma organização, executando uma função, aonde eu tenho superiores, né? Aonde eu tenho pessoas abaixo de mim também, e o tempo todo são atividades chegando. É isso que tem que entregar, é isso que tem que fazer, é aquilo que tem que fazer. Como que gerencia isso? E é essa a proposta da nossa aula de hoje, né? É falar um pouco sobre técnicas. Técnicas de como gerenciar o seu tempo de trabalho ou as coisas que você executa dentro de uma organização. Eu vou só projetar os slides, que vocês já têm esses slides, foi um dos que eu mandei na sexta-feira para vocês, tá? É um dos. E a gente vai conversar um pouco sobre essa gestão do tempo de uma maneira geral. Então, na aula passada, a gente já falou um pouco sobre essa questão do tempo ser dinheiro. Dentro de uma organização, a gente costuma dizer com mais frequência, né, que o tempo é dinheiro, porque o seu tempo significa um trabalho e esse trabalho significa que a empresa vai ganhar. Mas não é o tempo em si, mas é o que você faz dele, a gente conversou disso. A aula passada, vocês fizeram essa roda da vida para mim, que serve para você, enquanto pessoa, avaliar a sua gestão de tempo, né? Eu vi vocês falando de trabalho e nenhum dos dois que comentou, né, também não tinha obrigação de falar disso, nenhum dos dois que comentou falou sobre a vida, né, a sua saúde, o seu lazer, né, o seu bem-estar social, psicológico, o que é muito importante para a sua vida profissional também. Então, vocês fizeram essa rodinha aqui e eu percebi que muita gente, essa área lazer está bem baixo, né, 2, 3.
O que, na verdade, não significa que você está dedicando menos tempo, né? Mas significa que você não está aproveitando ou você não está satisfeito. Então, essa roda foi para que vocês pudessem entender um pouco de vocês. Por quê? Para fazer a gestão do tempo, né, ou a gestão das atividades, que seja, você precisa minimamente se conhecer e saber do seu potencial. Então, a gente vai começar a partir daqui, administração do tempo, né? A administração do tempo, ela tem que ser compreendida, ou seja, entendida como um plano de utilização do seu tempo. Né? Você tem um tempo dedicado dentro de uma organização, geralmente 8 horas diárias, ou se for um estágio, talvez 6 horas. No meu caso, são 9 horas. Então, cada um tem sua jornada de trabalho. Tem gente que é 12 horas. Tem pessoas que fazem serviço repetido, né, na linha de produção. Ou seja, ele faz a mesma coisa o tempo todo. Mas no caso de vocês e como auxiliares, vocês podem ter plena certeza de que vocês vão fazer atividades diferentes o tempo todo. Vocês podem ter 2 ou 3 pessoas a quem vocês respondem diretamente, então você tem tarefa de um, tem tarefa do outro. Então tudo isso afeta. Então você precisa ter um plano de como você vai usar o seu tempo dentro da organização, de uma forma que você seja o mais eficiente e o mais eficaz possível. O plano, ele tem que ser criado para atender as necessidades de um indivíduo, que é a sua, no caso. Thales, mas isso é confuso para mim. Eu estou trabalhando para a empresa. Não deveria ser atender as necessidades da empresa? Sim, mas você tem um papel social, um papel importante dentro daquela organização. Então, você vai atender a sua necessidade em específico. Né? Qual que é a sua função? Quais são as suas tarefas? São essas tarefas que você tem que priorizar. O que acontece muito, né, de forma estrondosa no ambiente de trabalho? Eu assumi a responsabilidade por aquilo que não é minha competência. E aí eu chamo a atenção de vocês. Cuidado no ambiente de trabalho com as ditas amizades que vocês constroem, tá? Tem amizade que é apenas o interesse pela sua prestação de serviço, ou porque você está carregando o departamento, ou porque você está fazendo as atividades. Tem uma palavra muito boa, que é libertadora de se usar dentro de um ambiente corporativo, que é o não, tá? Você não precisa assumir todas as tarefas de uma organização. Então tomem cuidado e saibam utilizar o não quando convém. Não estou dizendo que você vai chegar aqui, que você vai sair dizendo não para o seu gestor, né, para a sua pessoa, para o superior, ficar dizendo não, 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 não vai fazer nada, não é isso. Mas quando você já está sobrecarregado com as suas atividades, não tem por que você assumir uma outra atividade. É lógico, todo planejamento tem que ser flexível, né? Você precisa ter uma flexibilidade para se ajustar a qualquer mudança que venha acontecer. Então, a gente vai falar, a primeira ferramenta é a matriz de gerenciamento do tempo. Como assim, Thales? Como uma matriz? Eu não sei se vocês já viram isso na matemática, alguns aí estão estudando ainda, mas a maioria de vocês passaram pela matriz, né, que era aquele quadradinho ali, onde você faz a matriz, aí você faz assim, assim, aquela coisa louca da matemática. Então, matriz nada mais é do que um quadrado, tá? Aqui ele está um pouco retangular, mas é porque tem esses itens aqui que, na verdade, não aparecem numa matriz. A matriz é isso aqui, ó, esses 4 quadrados que não são amarelos, tá bom? O que é isso? É você pegar as suas atividades do dia a dia, né, e começar a classificar elas. Como, Thales? Pega as coisas que você tem que fazer no seu dia. Tudo. No seu dia de trabalho ou no seu dia pessoal. Todas as atividades que você precisa desenvolver. Tudo. Projetos de curto prazo, de longo prazo. Tem coisa que eu tenho que entregar daqui a um mês lá no meu setor. Tem coisa que eu tenho que entregar na semana que vem. Tem coisas que não tem data para entregar. Pega tudo isso. E aí você vai começar a classificar essas pessoas ou esses problemas. Você tem 4 quadrantes. Por que 4 quadrantes? Porque são 4 quadradinhos, né? Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? 4 quadrantes. Isso aqui lembra um pouco o plano cartesiano lá da matemática também.
Eu gosto de matemática. Então você coloca pega uma folha em branco, depois vocês vão fazer esse exercício, pega uma folha em branco e divide ela em 4 partes. Fez essas 4 partes, começa a pensar nas suas atividades. Nesse primeiro quadrante, você vai colocar as crises, que são aqueles problemas urgentes, com data marcada de entregar. É aquilo que é urgente e é importante. Tá vendo aqui, ó? São coisas que são urgentes e que são importantes. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes, tá? Tem coisas que não são urgentes, mas são importantes. Então você vai ter que começar a classificar as coisas que você tem que fazer. Eu vou tentar ir dando a aula e usando exemplos do meu dia a dia, porque para mim é um pouco mais fácil de contextualizar para vocês. Por exemplo, eu preciso entregar ainda essa semana um regimento. Eu preciso escrever um regimento e entregar. Isso é uma questão urgente, porque tem uma data marcada, e essa semana tem feriado, então é uma coisa urgente, e é importante, porque é uma atividade que vai ser usada para uma outra finalidade. Então, a minha atividade afeta outras, então são coisas urgentes e importantes. Essas coisas precisam estar no quadro 1, certo? Significa que você vai fazer ela agora? Não é isso, você só está classificando, por exemplo, por enquanto. No quadrante 2, você tem as atividades que não são urgentes, ou seja, não existe uma data, não está tão sufocado, ou tem uma data, mas é uma data futura, mas são coisas importantes, né? Não dá para deixar de lado. São coisas que não têm pressa ainda, mas são importantes. Por exemplo, desenvolvimento de relacionamento, identidade de novas oportunidades. Por exemplo, eu tenho lá que desenhar, quando eu falo desenhar, não é desenhar desenho, é estruturar uma sala para uma turma. Só que essa sala só vai começar em agosto. Não é uma atividade urgente, mas é uma atividade importante. É um tal do planejamento. Então, eu tenho essas atividades. Então, nesse quadrante 2, vocês devem colocar tudo aquilo que não é urgente, mas você julga ser importante. Tá bom? No quadrante 3, que é esse aqui, são as coisas que não são importantes, mas são urgentes. São aquelas interrupções, são relatórios, são e-mails, atividades populares. Por quê? Porque às vezes você recebe um e-mail que a pessoa quer aquela hora, mas não é nada importante. Certo? Você tem ali uma atividade urgente, mas não é importante. Depois a gente vai falar passo a passo de novo desses quadrantes, tá? Então, às vezes vocês estão ficando com dúvida, daqui a pouco eu vou reforçar, se tiver dúvida eu tiro no final. E aí a gente tem o último quadrante, que é o 4, que é aquilo que não é importante e também não é urgente. Ou seja, não tem importância nenhuma e também não tem urgência nenhuma. São pequenas tarefas, são perda de tempo, são telefonemas inúteis ou coisas inúteis. Enfim, é aquilo que pode ficar para depois ou nem precisa fazer. Geralmente, aqui nesse quadrante 4, vão ficar coisas que você não vai colocar nada, porque para você nada... como é que eu vou dizer isso para vocês? É muito difícil para o ser humano olhar as coisas que ele tem que fazer e dizer, não, isso aqui não é importante, não é urgente, então por que eu faço? Entendeu? Mas você perde um tempo com essas coisas e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então vamos lá, o quadrante 1 são aquelas situações que sufocam você, né? Você acaba se tornando escrava e gerente de crise. Ou seja, você só apaga incêndio. Já ouviram essa expressão? Apagar incêndio? Você só trabalha em cima do que é urgente. É o tempo todo. Quanto mais tarefas você tem no quadrante 1, maior é o seu nível de estresse, maior é o seu esgotamento. Tá? Então, quando você for fazer isso, que eu acredito que quem trabalha depois ou vai querer fazer um teste, se você tiver muita atividade no quadrante 1, é bem provável que você esteja estressado, esgotado, ou você vai estar daqui uns dias. Então, o quadrante 1 é o quadrante da crise. É aquele indivíduo que só trabalha apagando incêndio. É o tempo todo resolvendo situações que são urgentes, que são importantes.
O quadrante 2, ele está no centro do gerenciamento pessoal eficaz. O quadrante 2, se você tem muita atividade no 2, isso quer dizer, ou isso pode subentender, que existe um planejamento de longo prazo, né? As atividades, elas estão focadas no longo prazo, no raciocínio coerente, porque você está assumindo compromissos que são importantes, mas sem urgência. Significa que existe um planejamento acontecendo por trás das atividades, tá? Só permitir a entrada de uma pessoa aqui. Pronto. Então, esse quadrante 2, ao meu ponto de vista e da maioria das pessoas, é aquele quadrante aonde deveriam se concentrar a maior parte das suas atividades, porque isso representa que existe planejamento para suas ações. O quadrante 3, como a gente disse, é aquele onde você gasta seu tempo em coisas que não são importantes, porém são urgentes, baseada na prioridade, na expectativa de outros resultados que não os seus. Entende? Por quê? Porque é uma coisa urgente, mas não é sua. Não é uma coisa que você tinha que estar fazendo. Você poderia fazer, mas depois, porque não tem importância para você. Ou não agrega ao seu departamento, ao seu setor. Então, quando vocês estão com muitas atividades no quadrante 3, vocês têm foco no curto prazo, você não controla a sua própria vida. E aqui tem uma pegada mais pessoal, né, de relacionamentos superficiais. Quando você tem uma gama de atividades aqui, significa que você não tem profundidade nas coisas que você executa ou que você está se propondo a fazer. E o último quadrante, né, é onde estão as pessoas ineficazes, né? É ali onde você encontra aquele procrastinador, aquela pessoa que gasta o seu tempo com atividades inúteis. É aí que a gente tem irresponsabilidade, dependência dos outros e a demissão de empregos. Por exemplo, eu não gosto muito de usar esse exemplo, mas eu acho que é o que vocês precisam ouvir. Redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter e outras coisas mais. Tem muita gente que fala assim, não, eu sou um cara que todo dia, né, eu tenho meu tempo de olhar a rede social e tudo mais. Mas o tempo que você fica, ou que você faz na rede social, tem gente que trabalha lá, tem gente que não trabalha lá. Então, isso está ali no quadrante 4. É o tempo que você está gastando com atividades que não têm nenhuma urgência e nenhuma importância. Agora, se você tem um planejamento que você vai viver de rede social, que você vai vender na rede social, ou que você vai, sei lá, se tornar um digital influencer na rede social, então, essa atividade, ela passa a ser uma atividade que pode ser importante, que pode ser urgente ou não. Então, qual que é a minha proposta com isso aqui para vocês? Entendam que essa atividade dos quadrantes, que é a matriz de gerenciamento de tempo, né, o gerenciamento do tempo, você pode usar tanto para a sua vida pessoal, para aquilo que você está fazendo da sua vida hoje, quanto para aquilo que você faz no âmbito do trabalho. Então, eu já fiz essa matriz, por exemplo, no meu setor várias vezes, a gente faz em equipe, a gente reúne a equipe, porque às vezes você trabalha em 10 pessoas, 5, 6, 7, enfim, independente. E vocês trabalham o tempo todo com atividades relacionadas. E aí vocês precisam saber, né? Aí senta todo mundo e fala, vamos tirar um tempo, 1 hora, vamos fazer nossa matriz. Vocês saem dessa reunião com a clareza do que cada um vai fazer. O objetivo sempre é eliminar toda e qualquer tarefa que esteja nesse quadrante 1, concentrar o maior número de atividades no quadrante 2 e minimizar a participação do quadrante 3 e 4, principalmente do quadrante 4. O quadrante 3 são interrupções que vão acontecer. São interrupções que você não vai ter controle, porque vem de outros setores, e aí você pode, às vezes, até tem como você reduzir. Mas o mais importante é você evitar o sufocamento que acontece quando as atividades se concentram no quadrante 1. Certo? Então, eu vou só sair da apresentação aqui para mim ver vocês. Eu queria que vocês
agora, o Thiago, a Leidiane já falou, mas a Geis, outras pessoas que estão aí, me dissesse dessa compreensão dos quadrantes, sabe? É claro para vocês essa lógica dos quadrantes? São 4 quadrantes, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que tirar a atividade do 1, concentrar no 2. Ficou claro para vocês? Alguém pode comentar? Eu vou ter que indicar o nome, é assim que funciona? Que o Ciano falou sim no grupo. Que o Ciano, você pode abrir seu áudio e falar um pouquinho do que você entendeu desses quadrantes? Eu acho que ela não pode, né? Caroline, é que eu queria ouvir vocês, né? É uma forma de avaliação. Ou quem já falou, o Thiago, o Lidiano também, se quiser falar, pode falar. O que que vocês entenderam dessa lógica de quadrantes? É uma coisa que faz sentido, não faz? A Adna falou no chat. Faz Ficou todo claro. sentido. Faz todo sentido, Lidiano? Uhum. Porque tem coisas que é mais importante, outras que não. Outras que a gente vai deixando de lado que não tem muita importância. Uhum. Eu não sei vocês, mas eu já passei por fases aonde eu paro e falo assim, caraca, eu tô gastando tanto tempo e não tô produzindo nada, né? Tipo assim, eu tô perdendo tanto tempo com tanta coisa e no final das contas, o meu resultado para mim não tá satisfatório, quanto mais para os outros que estão me avaliando ou para os outros que eu devo satisfação, né? No caso, os superiores da gente. Então eu já tive situação, por exemplo, de sair do trabalho e falar, caraca, o que que eu fiz hoje? Aí eu falo, não, eu fiz muita coisa, mas nada foi importante. Parece que eu fiz tudo aquilo que não era importante. Então isso é importante, isso é relevante para vocês em termos profissional. Vai acontecer o dia que você vai se sentir assim, isso é normal. Mas você precisa conseguir controlar e organizando essas tarefas. A Luane colocou um comentário aqui, deixa eu ler. Por isso que temos que aprender a nos organizar nós próprios, isso. Às vezes deixamos o mais importante para depois e fazemos o que não é importante primeiro. Muito bem, é essa percepção. A Caroline também colocou aqui, agora estão participando no chat. Eu vejo que faz muito sentido, assim podemos organizar as coisas em nossa vida. Falo por mim mesma, gasto tempo com coisas que não têm importância e fica carregada de outras coisas que têm importância, mas não são feitas. Eu acho que vocês entenderam a lógica, né? Então, assim, um exercício para vocês que eu não vou cobrar em termos avaliativos aqui é essa matriz, entendeu? É fazer isso para você. Pega uma folha aí e, ó, parte ela aí e começa a avaliar as suas atividades ou os seus projetos. Porque vocês querem acessar mercado, a maioria. Só que acessar mercado não é só pegar um currículo e levar na empresa. Acessar mercado não é só se qualificar. Oxe, o Thales está ficando doido. Não, você precisa planejar a sua entrada no mercado. Você quer trabalhar com o quê? Não, no que quiser. Então não vai dar certo. Você tem que ter a diretriz, entendeu? Você tem que ter o caminho. Fala, não, eu quero trabalhar disso. Ah, beleza. E o que que você vai fazer para atingir esse objetivo? Aí você começa. Isso é planejamento. A gente pensa, a gente costuma dizer assim: ah, não, não precisa planejar, eu vou entrar em qualquer empresa, quem me chamar, mas não é assim, tá? Às vezes, esse discurso numa entrevista, às vezes, não pega. Porque o cara fala assim, ele quer qualquer coisa para mim não serve. Eles querem o cara determinado, aquele cara que fala assim, não, eu quero trabalhar nisso. É isso. Ou, às vezes, você está participando de um processo seletivo para auxiliar, e seu objetivo é uma vaga de analista, é uma vaga de gerente, mas você sabe que para chegar lá você começa embaixo. Mas tem que fazer parte do seu projeto. Entendeu? É tipo assim, eu quero ganhar o campeonato, mas faz parte do meu projeto perder 5 partidas. Então, se eu perder 5, tá no meu projeto. Eu não posso perder mais que 5. Mas tá lá. Eu já planejei que eu ia perder as 5 partidas. Ou eu já tinha deixado essa margem, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente falou da matriz de gerenciamento, que é o quadrantezinho, os 4 quadrantes. E aí agora a gente vai falar do ciclo PDCA. Ciclo PDCA
é muito do que eu estava falando aqui agora, que eu vou falando e eu vou antecipando as coisas e eu sou meio atrapalhado com isso. Mas o ciclo PDCA, né? Vocês podem ver aqui que tem Plan, Do, Check e Act, né? Planejamento, educação, checagem, ação. Isso aqui faz parte do que a gente chama de planejamento estratégico. Dentro da administração, seja qual área for, tá? E também dentro da economia, que é a minha área, sempre nós falamos de planejamento. Não fazemos nada sem planejar, a não ser que seja uma situação muito louca que você não teve tempo de se planejar. Por exemplo, vai cair um meteoro amanhã. Ah, opa, não dá tempo de planejar direito, mas ainda dá, vai ser amanhã, né? Mas pode planejar de hoje para amanhã, ainda dá tempo. Mas na administração, nunca se deve fazer as coisas sem planejar. E é por isso que muitas empresas que abrem, fecham, porque elas acham que é a mesma coisa que gerir a vida pessoal de vocês. A vida pessoal sem planejamento, ela caminha aos trancos e barrancos, você vive, porque a sua vida é você, e às vezes sua família, né? Às vezes tem um grupo agregado ali. Agora a empresa, se ela não planeja, ela não vive, porque ela não paga o fornecedor, ela não paga o funcionário, aí ela não ganha cliente, porque o serviço não é bem prestado, então ela não vive. A vida pessoal caminha, mal caminha. A empresa, ela começa a caminhar mal e depois ela fecha. Então, por isso que planejamento dentro de organizações sempre vai existir. A fase do plan, né, do plano, né, é igual tipo o Pink e o cérebro. Não sei se vocês já assistiram esse desenho dos dois ratinhos, né? A ideia do cérebro sempre é dominar o mundo. Ele o tempo todo planejando como dominar o mundo. Essa é a ideia do plan, é você definir suas metas, o que você quer e definir o método. O método é como você vai chegar até lá. A gente está vendo muito agora no Instagram, quem tem rede social, eu tenho, uso muito rede social também, o arrasta para cima da pessoa vendendo alguma coisa ou falando como conseguir 1 milhão. Ontem eu estava olhando uma propaganda de um cara, ele estava falando do vintão ao milhão. Né? A ideia dele, ou o método dele, diz que vai te ensinar a chegar de R$20 a R$1 milhão em não sei quanto tempo. Mas ele definiu, né, uma meta, ele quer vender aquilo. Então ele estipula o método, como que ele vai vender. A mesma coisa são vocês. Então vocês precisam definir quais são as metas de vocês a curto, médio e longo prazo. Thales, eu tenho dúvida do que é curto, do que é médio, do que é longo prazo. Pessoal, se for uma questão técnica, né, de contabilidade, a gente sabe que longo prazo é mais que 1 ano, tá? Médio prazo é menos de 6 meses. Curto prazo é de 6 meses a 1 ano. Mas isso depende de você. Se é um planejamento pessoal, é você que define. Por exemplo, eu quero daqui 3 anos estar empregado ganhando no mínimo tanto. Essa é a sua meta. Hoje você está desempregado, sem nada para fazer, e você quer daqui 3 anos estar ganhando uma renda X. Ou não, daqui tanto tempo eu quero um carro, 0. Você define a meta. Geralmente, a vida precisa ter várias metas, ou senão ela não faz sentido, né? E a empresa, ela tem várias metas. Ela tem meta de produção, ela tem meta de atendimento, ela tem meta de redução de custo, é um monte de meta. É meta para todo lado. E aí você precisa dos métodos. Como que nós vamos chegar naquela meta? Por exemplo, eu preciso vender esse mês 50% a mais do que eu vendi o mês passado. É meta. Como que a gente vai fazer para bater essa meta? A gente vai fazer propaganda, a gente vai para a rua, a gente vai laçar o povo na rua, a gente vai bater no povo e trazer o povo para dentro da loja. Sabe? É o como que você vai fazer. Se vai dar certo, se não vai dar certo, é outra coisa. Então é a fase do planejamento. Depois que você planeja, você precisa educar, treinar, executar a tarefa, coletar dados. Quando a gente fala disso aqui, você precisa ambientalizar isso. Eu defini a meta, defini o método. Eu vou treinar minha equipe, eu vou me treinar, eu vou me capacitar, vou levantar as informações que eu preciso, vou ver e vou fazer. Vou fazer. Certo?
Vou fazer. Então, ó, podem perceber que aqui tem uma espécie de uma pizza onde você educa e treina sobre isso que você discutiu aqui, você educa e treina, e você executa a tarefa. A tarefa é o método, tá? A tarefa é o método. Então, por exemplo, eu quero vender 50% a mais. Para isso, nós vamos treinar a equipe de vendas, fazer um treinamento de vendas para os nossos vendedores ganhar mais habilidade. A gente faz, e aí você executa a ação, né? Você faz o treinamento e vê o que vai acontecer. Quando a gente fala de coletar dados, é você acompanhar e ver o que está acontecendo. Depois que você fez, você vem cá e verifica os resultados da tarefa executada, que é o tal do check. Né? Verifica se foi feito, como foi feito, qual que é o resultado. O resultado que atingiu é o que vocês definiram aqui atrás, não é? Beleza, deu certo. Então isso agora passa a ser padrão, ou seja, padronizou. É assim que tem que ser. Não deu certo o método para que essa meta em específico. Não deu certo? Corrige e começa de novo. Então é um ciclo, PDCA. Você planeja, você executa, você checa, e aí quando você checa, você corrige ou padroniza e volta para o ciclo, tá? Esse é o que a gente chama de ciclo de planejamento. Ok? Aqui agora, a gente tem o que a gente chama de matriz de Guth, né? Essa matriz de Guth é como se você tivesse aqui, tá vendo? Lembra que você fez uma lista de coisas? Você listou suas tarefas. Aí você veio cá e colocou nos quadrantes conforme a sua percepção. Na matriz de Guth, a gente tem uma outra percepção. O que é isso? Você tem um problema. A matriz de Guth ela é usada para priorizar problemas. Qual problema é mais necessário de atenção agora? Aonde nós vamos concentrar o nosso tempo, a nossa energia agora? Então, matriz de Guth é uma matriz utilizada na maioria das vezes para solucionar problemas ou para priorizar atividades. Guth, G-U-T, vem de, anotem, gravidade, urgência e tendência. Gravidade, urgência e tendência. São conceitos que variam de 0 a 5. Aí você tem uma lista de coisas a fazer. Você vai avaliar uma por uma delas. Por exemplo, nesse caso aqui o cara listou problemas, mas podem ser atividades. Concepção do imóvel em não conformidade com as expectativas do mercado. É um problema da minha empresa. O meu imóvel não está conforme a expectativa do mercado. Aí você vai avaliar essas três coisas. É grave? Isso é grave? Essa pessoa aqui considerou que é muito grave. Tá vendo? Ela colocou 5. Significa que isso é muito grave. A urgência, ela colocou 4. O que é urgência? Precisa ser resolvido agora? Porque às vezes é grave, mas às vezes resolver agora ou resolver depois não faz diferença. Não melhora em nada. Não, a pessoa considerou que 4 é uma coisa de uma urgência relevante. A tendência é a capacidade disso aqui piorar. Se o imóvel já não está em conformidade, ele não tem como ficar em mais não conformidade. Ele já está não conforme, entendeu? Não tem como piorar. Então, a tendência é 1. Se você pegar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. Então, tá aqui. Aí, agora, tem uma outra coisa aqui embaixo. O 9. Aumento do preço de insumos básicos e de acabamento. Isso é grave? A pessoa considerou que sim. Por quê? Porque se aumenta o preço dessas coisas, eu tenho que aumentar o preço do produto. O preço do produto aumenta para o cliente não compra, então é grave. É urgente? É urgente, porque afeta diretamente o meu volume de vendas, afeta diretamente o meu cliente, esse tipo de coisa. A tendência, existe tendência de agravamento? Existe, o preço pode continuar subindo. Né? O preço pode continuar subindo, ele pode abaixar também, mas a tendência existe a se piorar. É igual gasolina no Brasil, né? Então, se você é motorista de Uber, por exemplo,
a tendência é que essa gasolina cresça o preço, então você precisa ficar ali. Então, quando você pega 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, 100, essa atividade aqui, ela merece mais atenção, porque elas têm um índice maior. Então, aqui, ó, ele faz isso para todas as atividades dele. Então, tem atividade, por exemplo, que ele deu 2 para tendência, tem atividade que ele deu 3 para urgência. Isso é a própria empresa, ou o próprio grupo, ou a própria pessoa que vai dizer. Essa é a que a gente chama de matriz de Gut. É você priorizar atividades que aparentemente afetam mais ou menos a sua empresa, a sua organização. Então, por exemplo, você trabalhando no dia a dia pode usar isso para suas atividades rotineiras. Você, na sua vida pessoal, pode usar isso para priorizar suas tarefas ou para priorizar os seus principais projetos. Ah, eu tenho um projeto de comprar uma casa, mas eu tenho 12 anos de idade. Não é o caso de vocês, tá? Para ela, isso não é nem grave, isso não é nem urgente e não tem tendência nenhuma. Ela precisa ter claro, né, projeto, mas, ou seja, não tem prioridade nenhuma. Agora, essa mesma criança de 12 anos, ela precisa passar de ano, ser aprovada do 7º para o 8º, por exemplo. Isso é grave, né? Isso é urgente e a tendência é piorar. Então é mais ou menos isso, né? Eu estou dando um exemplo muito fora da casinha, mas é para que vocês entendam que a matriz de Gut é uma matriz de seleção de atividades ou seleção de problemas, os quais você resolve primeiro ou depois, depende daquilo que você quer. Certo? E uma última ferramenta, né, que é a 5W2H. Parece nome de óleo, né? É marca de óleo de carro. Tem óleo 5W, 6W, parece. É uma matriz também, tá? É uma matriz, é uma tabelinha, aonde a gente tem 5 Ws e 2 H. Aqui, ó. What, we, aí tem o H, wo, you, where, when. Eu não sou péssimo no inglês, eu não arrisco, mas enfim. É como se nós estivéssemos perguntando, aqui está a tradução em português, porque eu sou desses, né? Eu sei que é 5W2H porque é uma referência às palavras em inglês, mas é você perguntar qual ação, por quê, como, quem, onde, quando e quanto. Essas são as perguntas que se tem que fazer quando tem um projeto a ser executado. A primeira pergunta é: qual a ação? O que nós queremos fazer? Ó, aqui é um exemplo típico, se fosse no meu departamento, isso aqui é muito importante. Garrafa térmica sempre abastecida de café. Isso é importante. Então é a primeira pergunta: qual é a ação? Qual é a tarefa? Qual é a meta? Tá lá a meta. Aí a pergunta é: por que nós vamos fazer? Né? Qual a justificativa para a realização da tarefa? Qual é o cliente do resultado da ação? Aí aqui tem uma justificativa. A falta de café na garrafa denota pouca organização do restaurante e os clientes não gostam de esperar. Então, isso aqui é um exemplo de um restaurante, entendeu? Mas você pode colocar assim, da forma que você acha. Se é uma atividade que você tem que fazer, por que você está fazendo isso? Se você se perguntar por quê e você não conseguir responder, pelo amor de Deus, aí você deixa de fazer para lá, né? Ou seja, se você mesmo não consegue dizer o porquê que você tem que fazer tal coisa, não faça, né? Simples assim. Depois você pergunta como. Como eu vou fazer? No caso aqui, eles querem deixar a garrafa sempre cheia. Porque a garrafa, quando ela está vazia, denota falta de organização. Os clientes não gostam de esperar. Aí pergunta como que a gente vai fazer para que essa garrafa fique sempre cheia. Vai organizar a copa, as copeiras bem informadas e treinadas e número suficiente de garrafas para o revezamento. Ou seja, ele está propondo que seja organizada a copa, que as copeiras sejam informadas e treinadas e que hajam mais garrafas para que faça o revezamento. Depois pergunta quem? Quem é o responsável por isso? Todas essas ações aqui são responsabilidade da copeira. Então, ela é a pessoa, ou pode ser o departamento, enfim, responsável. Onde? Onde que isso vai acontecer? Né? Isso vai ser
Aqui, ó, sobre a bandeja, ao lado da caixa registradora, ou seja, é onde a operação acontece, né? Onde que isso está acontecendo. Então, às vezes, você está planejando alguma coisa e a ação não vai acontecer na empresa, vai acontecer fora. É isso que tem que estar aqui. Quando? Você vai dizer o dia e a hora que essa ação vai ser executada. Então, nesse caso aqui, ó, todos os dias das 11h30 às 14h30 é o horário em que a copeira precisa estar ali atenta, fazendo esse rodízio das garrafas, porque é o horário que o restaurante está bombando. E aí vem o recurso. Quanto isso vai me custar? Investimento em garrafas térmicas, em pó de café, conforme o número de clientes. Então, você pega uma atividade, seja ela qual for, e você destrincha ela, né, basicamente em 6 perguntas. Por que 6? Porque a primeira é a própria atividade, né, a própria ação. Aí você destrincha essa ação em outras 6 perguntas. Por que, como, quem, onde, quando e quanto isso vai me custar. Faça isso para toda e qualquer atividade. Muitas empresas, aí eu falo com toda a certeza do meu coração, usam ferramentas 5W2H para o seu planejamento. Reuniões de alinhamento, reuniões diárias ou não diárias, enfim, você sempre tem a matriz 5W2H, que é um roteiro, é quase que um mantra da administração, essa ferramenta. Começa com a ação ou com o projeto e você vai destrinchar ele em algumas perguntas. Certo? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta até aqui ou está tudo bem para vocês? Beleza. Esse slide aqui no final é só para elucidar tudo isso que a gente falou sobre tempo. Administrar o tempo é uma escolha, tá? O sucesso profissional de vocês, ou o seu sucesso profissional, depende dessa escolha. É às vezes muito filosófico isso, né? Às vezes as pessoas acham engraçado, meio coach isso. Mas você gerenciar o seu tempo não é uma obrigação sua, né? Principalmente se você não trabalha e tudo mais, você não tem obrigação de gerenciar seu tempo. Viva da forma que você achar que tem que viver. Mas se você tem projeto, se você realmente quer alcançar alguma coisa em termos profissionais, comece a planejar suas ações, comece a planejar o seu tempo, comece a planejar tudo aquilo que você vai fazer. Eu não sou o cara, isso é particular meu, que tenho meu tempo todo cronometrado, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que não gosta de acordar cedo, então é um pouco do autoconhecimento também, né? Então, geralmente eu não marco compromisso para cedo. Assim, vou trabalhar 8 horas, mas se eu sou um cara que não acordo cedo ou que não tenho disposição para algumas atividades na parte da manhã, eu tenho que concentrar e eu preciso me conhecer para que você gerencie o seu tempo. Agora pense eu, no meu mau humor matinal, 8 horas da manhã, chegar na empresa e ter que me reunir com a equipe para discutir qualquer projeto. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, se é um último caso, ok, mas você precisa se conhecer e planejar o seu tempo para que seja mais eficiente e mais eficaz. Por exemplo, eu tenho minha produtividade é top de manhã. Eu sou o cara para produzir de manhã. Eu tenho um rendimento acima do nível de manhã, que não é meu caso. Então, concentre as atividades em que exijam mais de você na parte da manhã. Vocês já devem ter visto isso, a mãe de vocês falar, né? Não, é melhor ele estudar de manhã porque a cabeça dele tá fresca. Minha mãe me falava isso direto. Mãe, eu não tenho isso, eu não gosto, né? Mas se você precisa saber em qual horário do dia tal atividade vai ser mais produtiva. Isso você precisa saber. Então, por exemplo, se eu precisar ler artigo ou corrigir trabalho, eu vou fazer à noite. De preferência de madrugada, né? Que é o horário onde o silêncio reina e aí você consegue executar as coisas. Então, se conheça e aí comece a administrar o seu tempo conforme aquilo que você aquilo que você tem, aquilo que você pode. Mas se você não quiser também não é problema. Você pode continuar, né? Levando aí do jeito que está indo, tudo bem.
Mas o seu sucesso profissional, pode ter certeza, ele vai sim ser resultado dessas decisões que você vai tomar. Pessoal, a plataforma de vocês, eu ainda perguntei para a Margarete antes de começar a aula, não foi liberada ainda. Parece que tem alunos que estão faltando informação, a secretaria, até coloquei a secretária no grupo hoje, porque segundo ela, ia entrar em contato com vocês, para completar algumas informações. E aí, assim que completar as informações de todo mundo, vai liberar essa plataforma aqui para vocês, para que a gente possa, né, começar a fazer as atividades na plataforma. Porque, para mim, é muito melhor do que pelo WhatsApp. Porque no WhatsApp a gente sobrecarrega muito, né? E fica mais difícil de acompanhar. Essa aqui seria o material da aula que estaria na plataforma, né? A gente já fez a roda, aqui tem um ciclo PDCA um pouco mais, né, desenhadinho. Aqui a gente tem a matriz de Gutt, tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas tem a nota, tá vendo? É extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, sem gravidade. E aí a gente tem também as escalas, né? E aí tem essas figuras aqui. Todas essas figuras, essas todas aqui, tirando essa, né, da matriz, da roda que eu já mandei, eu vou mandar no grupo, tá? Não preocupa não, porque a gente precisa fazer atividade, não tem jeito. Mas são figuras que depois vão estar na plataforma lá para vocês poderem usar também. E aí a gente vai para a proposta de atividade de hoje, né? Vocês vão, primeiro, são duas atividades, tá bom? Duas. A primeira atividade, você vai escolher uma dessas três ferramentas, ou a metodologia 5W2H, ou a matriz de Gutt, ou a PDCA, eu falei três, mas são quatro, tá? Ou a matriz de gerenciamento. A matriz de gerenciamento não está aqui porque está lá nos slides. Então, vocês têm 4 ferramentas de gestão de tempo. Ou 4 ferramentas de gestão de atividades. Não precisa ser necessariamente tempo. A matriz de gerenciamento, o ciclo PDCA, a matriz de Gutt e a metodologia 5W2H. Vocês têm essas 4 ferramentas. Vocês vão escolher uma dessas ferramentas e vão apresentar para mim, seja por texto, seja por áudio, tá? Eu mais uma vez vou repetir, eu gosto do áudio porque eu vejo a entonação, né? Enfim, eu gosto, mas se quiser mandar texto, fica à vontade. Não vou ficar engessando muito, tá bom? Então, primeira atividade, escolher uma das 4 e apresentar por áudio ou por texto, certo? Segunda atividade, é uma lista de exercício. Essa lista de exercício é uma lista pequena, não é uma lista grande, não precisa começar a sofrer, dar ataque cardíaco, não precisa nada disso. É uma lista pequena, acho que são 5 exercícios, se eu não estiver enganado, são só 5. É bem fácil, é só para... Na ficha de vocês vai sair assistente, se eu não conseguir alterar, vocês não preocupam com isso não. São 5 exercícios sobre a matriz de Gutt, tá? Só matriz de Gutt. São 5 exercícios. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder... Presta atenção nesse detalhe. A matriz de Gutt, vocês vão responder no meu privado. Porque se um vai lá e posta no grupo, os demais elementos, né, espertos por natureza, pelo instinto humano, vão copiar as respostas. Por mais que vocês possam trocar no privado de vocês aí, mas vocês mandam no meu privado a resposta dessa ficha. A resposta de uma das ferramentas, vocês podem mandar no grupo, que cada um vai definir de um jeito. Cada um vai falar uma coisa diferente, então não tem problema nenhum. Mas, se também não quiser mandar no grupo, manda no privado do professor, o professor olha também, certo? Então, são 2 atividades. A primeira é escolher uma das ferramentas e apresentar. A segunda é responder a ficha de exercício, certo? Vocês têm alguma dúvida a fazer? Alguma pergunta, alguma reclamação? Não? Professor, será que tem como repetir de novo qual é a atividade? São 2 atividades. Uma é a ficha de exercício, que é só você baixar, responder e me mandar as respostas no meu privado.
A outra atividade é você escolher uma das 4 ferramentas e apresentar ela. Quais são as 4 ferramentas? A matriz de gerenciamento de tempo, os 4 quadrantes. Você tem o ciclo PDCA, planejamento, execução, checagem, padronização. Você tem a matriz de Gantt, que é o GUT, e você tem a 5W2H. São todas ferramentas administrativas para gerenciar ou uma tarefa ou o tempo. E aí você vai escolher uma só, uma, não estou nem pedindo tudo, estou pedindo só uma dessas, e vocês vão apresentar ela para mim, por áudio ou por texto. Certo? Conseguiu entender? Sim, senhor. E isso tem que entregar para o senhor até que dia? Hoje. Não, o ideal é Não, que professor, você... hoje não. Geisa, sua aula vai até às 10 horas, Geisa. Para que esse drama? Ah, Não estou não. entendendo. Vamos gerenciar, vamos aproveitar A o gente tempo. tem que pensar, professor. Mas se você deixar para pensar amanhã, o estímulo cerebral vai estar menor. Porque agora Vai não, vai tá não. fresco, ó. Tá aí, tá no neurônio. Aí você consegue fazer mais rápido. Pessoal, as atividades é o seguinte: quem está assistindo é melhor que faça na sequência. Agora falando sério, eu brinquei. Mas é porque o estímulo já foi feito. Então, se você deixar para amanhã, provavelmente as suas dificuldades vão ser maiores. Então, a gente sempre recomenda, já terminou a aula, vai, faz. Deixa para fazer amanhã aquele que não assistiu a aula ao vivo, que ainda tem que assistir. Ele vai chegar, ainda vai assistir a aula, depois ele vai fazer. Quem está assistindo, eu recomendo. Se deixar para me enviar amanhã, eu não vou tirar nota, mas o seu aprendizado vai ser prejudicado. E o que eu mais quero é que vocês aprendam e pratiquem, né, e tudo mais. Eu até recomendo vocês fazerem hoje ainda o quadrantezinho de vocês lá, ó. Pega a matriz, dá uma notadinha, sem compromisso, né? Eu acho que é bom. Mas se não der para fazer hoje, tudo bem mandar amanhã, né? Fazer o quê? Mas eu recomendo fazer hoje. Seria muito bom para você, para mim, para a sociedade brasileira. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida além da Geisa querer que eu deixe a atividade para amanhã? Não? Tudo ok. Tudo ok, Geisa? Geisa, você não tá magoada comigo não, né? Nem tá me escutando mais. Não, de boa, de boa. Vou entender o senhor. A Maria Eduarda falou que tá tranquilo, professor. Pessoal, então eu vou encerrar aqui e aí eu vou colocar lá o material que eu falei que ia colocar. Os slides eu coloquei na aula passada, mas eu vou colocar de novo. Eu vou fechar, assim que eu terminar aqui, eu vou fechar o grupo lá. Quando eu falo fechar o grupo, é para ninguém mandar mensagem. Eu vou mandar tudo, aí eu abro o grupo de novo, tá? Porque aí fica tudo junto, as minhas mensagens. Não fica difícil para ninguém ver depois. Porque às vezes eu falo, aí já vem um, vem falando, né? Aí fica espaçado e às vezes quem entra depois não entende o que está acontecendo. Então eu vou colocar tudo junto, eu vou dar um intervalo para vocês assim, uns 20 a 25 minutos, pra vocês darem uma relaxada. Aí lá quando for umas 8h40 eu mando o resumão lá para vocês começarem a fazer tarefa, tá bom? Obrigado, boa noite e boa atividade. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite.